sou professor formador do curso técnico de rede de computadores e hoje vamos ministrar o primeiro módulo da disciplina Protocolo de Comunicação de Dados. Nessa unidade, vamos trabalhar os seguintes temas: Introdução ao protocolo e serviço de redes e modelo de referência TCP/IP. Introdução ao protocolo e serviço de redes. Mas o que são protocolos? Os protocolos são desenvolvidos por algoritmos, instruções bem definidas para executar uma tarefa. Os protocolos são utilizados em duas ou mais máquinas de rede para se comunicarem. Existem vários protocolos no mundo inteiro, aos quais podem oferecer diversos serviços em uma comunicação de computadores. E o que são serviços de redes? Os serviços de redes são serviços oferecidos em uma rede de computadores. Tais serviços podem ser oferecidos por diversos protocolos. Quando fazemos algum download de um arquivo pela internet, estamos utilizando um serviço de rede, normalmente proporcionado pelo protocolo File Transfer Protocol, que significa Protocolo de Transferência de Arquivos, mais conhecido como FTP. Os principais protocolos que uma rede precisa para funcionar: os que regulam o acesso aos meios físicos, que é o exemplo CSMA/CD, que regulam o envio pela rede e endereçamento lógico de rede, no caso o IP, que regulem o envio de informação dentro dos computadores e separem as diversas comunicações, o TCP/IP e o UDP, e os protocolos que forneçam os serviços de redes aos usuários, como HTTP, FTP e DNS. Agora vamos para o modelo de referência TCP/IP. O nome TCP/IP vem dos nomes dos protocolos mais utilizados pelo modelo de referência, sendo eles o protocolo de internet, que é o IP, e o protocolo de controle de transmissão, chamado de TCP. O surgimento do TCP/IP. Os protocolos surgiram para que a comunicação pudesse ser realizada de maneira mais eficaz e padronizada. Muitas empresas fizeram seu próprio modelo, o que gerou problemas. O problema foi resolvido pela ISO, com a criação de um modelo de referência OSI. O modelo de referência OSI ele contém 7 camadas. Ele serve somente para referência e não como implementação, que são elas: física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. A divisão do modelo TCP/IP. Ele é dividido em 4 camadas, formando uma pilha de estrutura do protocolo. Cada camada interage somente com a camada acima ou abaixo. As camadas são aplicação, transporte, interredes ou host e rede. Alguns livros citam o modelo TCP/IP possui 5 camadas. Outros citam que existem 4 camadas. Essa diferença está relacionada à camada host-rede. Alguns autores as dividem em outras 2 camadas, sendo ela física e enlace. Foi adotado nesse curso o modelo de 4 camadas. A comparação do modelo TCP/IP com o modelo OSI. Aí está a referência de cada camada do modelo TCP/IP para com o modelo OSI. A camada de aplicação do TCP/IP engloba as funcionalidades de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI. As camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI juntas formam a camada de aplicação do modelo TCP/IP. As camadas 3 e 4 dos dois modelos são similares, porém a 3 do TCP/IP é a camada de internet ou interredes. Já as camadas 1 e 2 do modelo OSI formam mescladas no TCP/IP para formar a camada de acesso aos meios ou acesso à rede. A camada de aplicação do modelo TCP/IP. A camada de aplicação é a mais próxima do usuário. Contém muitos protocolos que asseguram uma comunicação bem-sucedida entre a heterogeneidade da internet. É a camada equivalente às camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI. Os principais protocolos da camada de aplicação são HTTP, UFTP, SMTP, IMAP e Telnet. Para acessar a internet é necessário um browser ou navegador. Podemos utilizar o Mozilla, Internet Explorer, Google, Safari, etc., entre outras. As páginas da web são requisitadas por meio do protocolo HTTP, ao digitar o URL no navegador. Os programas se comunicam com a camada de aplicação. Agora vamos falar sobre a porta de comunicação. Os protocolos precisam de uma porta para se conectar, ou seja, é utilizado um canal virtual para a transmissão dos dados. Uma porta adaptada à aplicação para que ela possa ser executada
em uma plataforma computacional diferente. De acordo com o Screamer, a maioria dos sistemas operacionais mantém um arquivo que contém os números de portas e seus serviços correspondentes. A IANA é responsável pela coordenação global do DNS raiz, endereçamento IP e os protocolos da internet. Os protocolos mais utilizados e sua respectiva porta. No HTTP, é o porta 80, o FTP, porta 21, SMTP, porta 25 e por aí vai. Agora vamos falar sobre a camada de transporte. Essa é a camada responsável por organizar os dados recebidos da camada de aplicação, controlar os erros e fazer o controle de fluxo fim a fim, pegar os dados enviados pela camada superior, os divide em segmentos ou datagramas, envia para a camada imediatamente inferior e é responsável por colocar os segmentos ou datagramas recebidos da rede em ordem. Após processar a requisição do programa, o protocolo de camada de aplicação se comunicará com o protocolo na camada de transporte, normalmente pelos protocolos TCP ou UDP. O protocolo TCP ele é o mais utilizado na camada de transporte. Ele pode tanto quebrar a informação em pacotes, quanto organizar de forma a colocar em ordem as mensagens. O protocolo TCP é orientado à conexão, permite a entrega confiável dos dados, elimina os segmentos duplicados e recupera os dados corrompidos. Ele é um protocolo confiável e seguro. O protocolo UDP não é orientado à conexão, sua entrega não é confiável, não elimina pacotes duplicados e não faz controle de dados corrompidos. O UDP é utilizado quando dados menos importantes são transmitidos, tipicamente em requisição DNS. Isso porque o UDP não possui as funcionalidades de reorganização das informações, nem verificação da integridade dos dados. Ambos os protocolos, o UDP e o TCP, vão buscar o dado na camada de aplicação e acrescentam um endereço virtual, cabeçalho, a cada pacote, que por sua vez é removido quando chega no receptor da informação. Nesse cabeçalho existem informações importantes, como o número da porta de entrada, a sequência do dado e a soma para verificação de integridade. Por ter menos funcionalidades, o cabeçalho UDP possui somente 8 bytes, enquanto o cabeçalho TCP possui 20 ou 24 bytes. Além do UDP e o TCP, ainda tem os outros protocolos dessa camada que compõem o TCP/IP. Os exemplos são o ICMP, que fornece o gerenciamento e o relatório de erros para ajudar no gerenciamento dos dados durante a comunicação entre computadores. Essa conexão é utilizada para reportar o status do computador que está sendo conectado ao computador que está tentando conectar, como, por exemplo, reportar que o computador de destino não está acessível. E o IGMP, que é utilizado para suportar mensagens multicaching e rastrear grupos de usuários na rede de computadores. Agora vamos falar sobre a camada de interrede ou internet. A camada de interrede é responsável por adicionar o cabeçalho no pacote de dado recebido da camada de transporte, onde, além de outros dados de controle, será adicionado o endereço IP fonte e o endereço IP destino. Exemplos de protocolo que trabalham na camada de internet. ARP, ele habilita o empacotamento do dado do IP em pacotes Ethernet e é o sistema de protocolo de mensagem que é usado para encontrar a Ethernet, o hardware, através de um número específico de IP. Se esse protocolo, o pacote de Ethernet pode não ser gerado do pacote de IP, porque o endereço Ethernet pode não ser determinado. E ARP é o protocolo que é utilizado a fim de permitir que um computador sem um armazenamento de dados permanente tenha um endereço IP a partir do seu endereço Ethernet. O principal protocolo da camada de internet é o Internet Protocol, ou protocolo de internet, o IP. Para qualquer computador que tenha acesso à internet, é necessário ter um IP. O IP é responsável por pegar o pacote de dados recebido pela camada de transporte e dividir esse pacote em datagramas, que é definido como um pacote sem nenhum sistema de verificação de integridade de dados, ou seja, um protocolo não confiável. Agora vamos falar sobre a camada de host rede. A camada host rede receberá os pacotes enviados pela camada de interrede e os enviará para a rede ou receberá os dados da rede. Caso o computador esteja recebendo dados, essa camada é responsável por detectar e corrigir erros no meio físico e controlar o fluxo de transmissão e recepção de quadros em tecnologia de rede. O controle de fluxo de dados da camada física é feito pelo controle de link lógico, LLC.
Essa camada detecta e corrige os erros que possam acontecer na camada física. Todo dispositivo de rede possui endereço MAC. Ele é único e é o endereço físico de rede do dispositivo. A I3E organiza e controla com os fabricantes de dispositivos de rede esse número, no caso o endereço MAC. Ele é único. Agora um pouco do resumo da aula. A propulsora da internet foi a ARPANET. O modelo de referência TCP/IP surgiu para solucionar o problema de incompatibilidade de protocolos na rede. O modelo TCP/IP é dividido em camadas e cada camada é formada por uma pilha de protocolos. Não é possível a camada host-rede se comunicar com a camada de transporte, se não houver uma comunicação com a camada de interrede. Mas é possível a camada de transporte se comunicar com a camada de aplicação e interredes. Uma camada depende da outra para haver a comunicação no modelo de referência TCP/IP. A camada de aplicação é responsável por identificar e disponibilizar serviços para aplicação entre as estações em rede. Todo protocolo precisa de uma porta, a qual é responsável por adaptar uma aplicação em plataformas diferentes. O protocolo TCP é confiável, seguro e orientado à conexão, e o protocolo UDP não é orientado à conexão, e ambos transportam os pacotes pela rede. O protocolo IP é responsável por endereçar virtualmente a máquina de origem e a máquina de destino. O controle de detectar e corrigir o fluxo de dados da camada host-rede é realizado pelo controle de link lógico. Todos os dispositivos de rede fazem parte da camada host-rede. Bem, chegamos ao fim do primeiro módulo da nossa disciplina. Abraços e muito obrigado por assistir até aqui.